Olha, não dá para acreditar, mas eu vou repassar para vocês, porque está publicado como manchete de todos os jornais. Sabe o que é que o Bolsonaro disse na primeira declaração que ele fez sobre a roubalheira na compra das vacinas Covaxin da Índia? Sabe o que ele disse? Acredite se quiser. Não dá para saber o que fazem nos 22 ministérios. Não dá para saber, tem que confiar nos ministros. Tem que confiar nos ministros. Pelo amor de Deus. Mas o que é isso? O que é que nós somos obrigados a engolir com esse sujeito na presidência da República? Não dá para saber o que está fazendo lá. Não faz nada, não trabalha. É um mandrião, como diz o meu amigo Marco Antônio Villa. Nunca trabalhou, nunca moveu um prego, uma barra de sabão, como se diz lá no interior do Nordeste. Aí vem dizer que não dá para saber. Como é que não dá para... Se não dá para saber, vai embora. Renuncia, facilita a vida. Cai fora. Não, é para confiar nesses ministros. O ministro do mau ambiente, que ele colocou lá, o Ricardo Salles, foi denunciado pelos norte-americanos, que apreenderam uma carga de madeira de lei ilícita, exportada da Amazônia para os Estados Unidos. As autoridades americanas investigaram e encontraram o ministro entre os bandidos que fizeram aquela transação ilícita. O delegado da Polícia Federal, que estava investigando isso, caiu. Bolsonaro demitiu. E ele não sabia o que estavam fazendo. Ele preferiu acreditar no ministro que os americanos denunciaram como bandido, confiar no delegado da Polícia Federal, que ele vive aí dizendo, e ele não sabe de tudo, não tem o esquema de informação particular dele, que ele falou na reunião dos ministros. Olha, o Bolsonaro se livra sempre pela tangente. E tem sempre um ou dois imbecis que vão aplaudi-lo, mas vai chegar uma hora que não dá mais. Uma declaração como essa derrubaria qualquer um. Qualquer um. Não é possível um chefe de governo dizer que não dá para saber o que acontece no governo dele. Ele passou a vida inteira, aliás, a vida inteira não, o governo inteiro, dizendo que não tinha corrupção no governo dele. Aí veio essa história dessa exportação de madeira e agora a história da Covaxin. A história da Covaxin é muito próxima da família dele, do filho 001. Imagina, o filho 001, eu já falei isso aqui no sábado, aliás, eu quero aproveitar para agradecer muito efusivamente todos vocês que acompanharam aquele vídeo, que me deram uma visualização, em primeiro lugar, em visualização. Então eu já falei para vocês, o Flávio Bolsonaro pediu para falar na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid no Senado, para contar que ele levou Francisco Emerson Maximiano ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Não disse para quê, disse que ele teve uma ideia maravilhosa, não disse qual era a ideia, mas que não era vacina. Mas ele não disse qual era a ideia. Na ocasião que eu fiz o vídeo, eu não citei esse detalhe, ele não disse qual era a ideia. Mas Brasília inteira sabe. Sabe de um advogado chamado Rueda? Já ouviu falar no advogado Rueda, não, Flavinho Bolsonaro? Já? Rueda? Já, né? Pois é. E também do senhor Francisco Emerson Maximiano, o Max, né? O amigão do Dr. Frederico Assef, né? E do Willer Thomas, outro advogado. Será também amigo do Túlio Silveira? O Túlio Silveira é o advogado da Precisa. Foi correndo ao Supremo Tribunal Federal quando recorrendo à dona Rosa Weber para derrubar a quebra do sigilo telemático, bancário e fiscal do advogado Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, né? A Precisa Medicamentos é simplesmente beneficiária de um aumento de 600% durante o governo Bolsonaro, graças às ligações com a dupla Flávio Bolsonaro e Ricardo Barros. O Ricardo Barros
também se disse inocente das acusações de que não houve nenhuma denúncia, né? Ora, doutor Ricardo, quem é que cai numa conversa de malandreco, de porta de campainha, como dizia o meu amado amigo João Batista Lemos, que toca na campainha da casa para assaltar? Pelo amor de Deus. Olha só, esse esquema do Ministério da Saúde joga por terra tudo o que o Bolsonaro vive pregando. Primeiro, é a militarização dos ministérios para evitar o roubo, a corrupção. Ora, os militares foram para o Ministério da Saúde e estão todos encalacrados com a corrupção absurda dessa compra de Covaxin. Uma vacina cheia de defeitos, cheia de restrições, que a Anvisa só conseguiu aprovar com essas restrições, evidentemente, porque o Barra Torres é amigão da família Bolsonaro, né? E de vez em quando tem as suas recaídas, né? Porque, olha, a tal da Precisa, 1 bilhão e 700 milhões de movimento, por exemplo, a Covaxin, nós não pagamos. Não pagou, porque não recebeu, mas o dinheiro está todo guardado, reservado. O dinheiro não pode ser usado para nada, para nenhuma compra de vacina que está precisando, o Brasil está precisando de vacina, e esse dinheiro está todo bloqueado. Como bloqueado foi o servidor que denunciou, o Luiz Ricardo Miranda, conforme denunciou o irmão, o deputado Luiz Cláudio Miranda. É um crime, o cara foi bloqueado, ele é servidor de carreira, ele foi bloqueado no sistema do Ministério da Saúde. E o Bolsonaro disse que não sabe o que acontece lá, não sabe que foi bloqueado. Se ele não sabe o que acontece no Ministério da Saúde, por que ele demitiu 3 ministros? Né? Outra coisa, por que ele defendeu até o fim o Pazuello? Ele não sabe o que acontece lá, não sabe o que acontece em ministério nenhum, por quê? Né? Então eu vou contar o que acontece no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é controlado pelo Centrão, que briga lá dentro com os militares, para ver quem rouba mais, né? Conforme está provado nesse episódio lamentável da Covaxin. A Covaxin teve um sobrepreço de 1000%. Foi denunciado, ninguém respondeu a isso. Sabe como é que o Bolsonaro respondeu? Mandou o capacho dele, o Onyx Lorenzoni, processar os denunciantes. Mas ele não sabe o que aconteceu lá. Aliás, tanto não sabe que o seu bate-pau, o seu porta-voz, acusou o Luiz Ricardo Miranda de haver falsificado um documento que foi produzido pela própria Precisa Medicamentos. O que é isso? Mas que coisa mais lamentável, né? É você ter um presidente irresponsável, vagabundo, e que, além do mais, não se responsabiliza pelas coisas que os ministros fazem. Isso porque ele tem a garantia de que jamais passará qualquer coisa contra ele na Câmara, do Arthur Lira. E no Senado. Ele chamou os 7 senadores da CPI de picareta, os 7 do grupo dos 7, que não são os que o apoiam. Sabe o que o Rodrigo Pacheco, vulgo Placebo, fez? Nada, não abriu a boca, não defendeu ninguém, não serve. Tinha que ser ele o impedido. O primeiro impeachment tinha que ser desse Rodrigo Pacheco, que não é capaz nem de defender os membros do Senado da República que estão fazendo um trabalho de investigação. Agora, o Bolsonaro não fala só esse tipo de bobagem, né? Tentando esconder o fato óbvio de que, primeiro, os militares do Ministério da Saúde e o Centrão estão enrolados em corrupção e brigam por causa disso, e é por isso que tudo isso vai começando a aparecer mesmo de dentro do Ministério, tá certo? E também porque o presidente fala essas bobagens, né? Como, por exemplo, as polícias militares de Goiás e do Distrito Federal mataram com 38 tiros o homicida Lázaro Barbosa. Aí você diz assim, vai defender o bandido. Não, eu não vou defender esse cara nunca. Foi feita uma operação
tiro na cabecinha, né? 38 tiros, que não é permitida pela lei, mas se a polícia tivesse sido competente mesmo, como diz o Ronaldo Caiado, ela tinha prendido. Agora você vai me dizer, não adianta nada, porque ele ia ser solto, ele sempre foi solto, e ninguém cobra isso. E a Polícia Militar, o sistema penitenciário do estado de Goiás, do Ronaldo Caiado, não consegue evitar. Olha, o psiquiatra forense disse que o Lázaro Barbosa não podia sair da prisão, porque era uma pessoa perigosíssima. No entanto, ele saiu em saidinha de feriado e fugiu todas as vezes que foi para a prisão. Mas que bosta de polícia militar é essa? Que bosta de sistema penitenciário é esse, ô Ronaldo Caiado? Onde é que você está, cara? Em que mundo você vive? Quando foi que você chegou de Marte? O outro bestalhão é esse Ibanez Rocha, que nem falar sabe, né? O governador do Distrito Federal. Mas a verdade verdadeira é que ninguém sabe, por exemplo, por que o juiz não leu o laudo do psiquiatra forense e soltou esse cara para ficar matar 5 e ficar 20 dias correndo de 270 homens das polícias de Goiás e do Distrito Federal, e quando termina a caçada com 38 tiros no corpo dele, o governador vai e comemora, e o presidente da República diz que é CPF cancelado. Um lema das polícias que executam, das polícias que matam e também das milícias. O que os milicianos fazem com aqueles que ameaçam os seus domínios, as suas leis próprias, né? Pois é. Então, eu quero também dizer para vocês que o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro votou pela cassação do mandato do Jairo Júnior, aquele miliciano, filho de um chefe de milícia da favela do Batã, e que matou de forma cruel o filho da sua namorada, o Henri Borel. E por fim, quero dizer para vocês também que eu estou informado de que tem crescido o movimento em favor do diretor da Faculdade de Medicina de Direito do Largo do São Francisco, na USP, o doutor Rogério Tussi, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O ministro vai ser ou Augusto Aras, que está livrando o Bolsonaro de tudo, e o Bolsonaro deve esse favor a ele, ou então o terrivelmente evangélico André Mendonça. É claro, Bolsonaro não vai nomear um advogado especialista realmente em direito, um professor abalizado, apoiado, por exemplo, pelo nosso amigo Modesto Carvalhosa, para colocar no lugar. Mas ele não pode dizer que não foi informado que tinha uma pessoa decente para botar no lugar do decano Marco Aurélio Mello. Pois bem, antes de terminar, eu quero convidar vocês para a entrevista espetacular que Simone Tebet me deu no fim de semana. Depois outra entrevista com Simone Tebet, que foi a grande participante da denúncia feita pelos irmãos Miranda na CPI. Foi ela, com o senador Alessandro Vieira, que eu também já entrevistei aí no Neumann Entrevista, que levou o deputado Luiz Cláudio Miranda a dizer o nome do Ricardo Barros, que está envolvido até os grugumilhos, como dizia minha avó, já disse e já repito aqui. A outra entrevista que eu fiz foi com o relator da pandemia no Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, e, por fim, um magnífico 2 dedos de prosa com Aninha Franco, da República, um espaço cultural pertinho do Pelourinho, lá em Salvador, que está lançando os 10 primeiros títulos de uma coleção clássica das ciências sociais no Brasil, a brasiliana. Direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.